Para a gente, então, avançar aqui na pauta, né, para a gente falar, então, de São Paulo e também de outros assuntos que envolvem os, enfim, bastidores, quero trazer um ex-São Paulo por aqui, que tem movimentação de torcedor já, enfim, fazendo pedidos, tudo mais, que é Rafinha. Ele rescindiu seu contrato com o Coxa após uma enorme polêmica de um jogo amistoso no Bayern de Munique, né? O Rafinha, então, é jogador do Coxa, era jogador do Coxa, né? Agora já foi feita uma rescisão contratual desde o começo da temporada, deixou o São Paulo, ia, enfim, cumprir esse ano no Coxa para se aposentar, mas ele teve uma polêmica que foi o Coxa, enfim, cara, teve um jogo amistoso marcado contra o Santos, né, na última semana, né, Nick? E aí ele falou pro Coxa que ele tinha uma audiência lá na Alemanha que ele tinha que, enfim, marcar presença, e aí por isso ele pediu uma liberação pessoal por parte do Coritiba. E aí tinha um boato de que ele jogaria um jogo festivo pelo Bayern, a Beckenbauer Cup. E ele negou veementemente isso para o Coxa e para sua assessoria pessoal, né? Então, quando perguntava, ele sempre falou que não tinha nada a ver com isso e que ele estava na Alemanha para resolver essa questão e que ia voltar para o Coritiba para treinar. Mas ele jogou esse amistoso como titular, inclusive, né? Ele jogou esse festivo como titular e isso gerou um incômodo enorme no Coritiba por N fatores, por entender que ele mentiu para o clube. Ele até fez uma nota desculpando, falando que ele estava lá na Alemanha, que ele foi chamado, que ele topou na hora ali, né? Porque ele já estava por lá. Mas é algo que soou muito mal, pegou muito mal internamente, e aí o Coxa, então, rescindiu o vínculo com Rafinha em São Paulo, está livre no mercado, aí, então fica a informação. E aí, Nick, muito torcedor pedindo, ele podia voltar para jogar, ele podia voltar para ser dirigente, ele podia voltar para o São Paulo, ele podia ter algum cargo. É algo que você consideraria após esse episódio do Coxa, Nick? Cara, para jogar, sem chance. Eu acho que ele ajudou muito o time esportivamente no ano de 2023, mas o 2024 dele já foi um pouco mais complicado, conviveu com lesões, etc. É um jogador que não é barato e acho que ele não seria titular do time nesse ano. A gente pode questionar a qualidade dos que estão lá. O Cedric, que chegou agora recentemente, inclusive teve o contrato renovado, ou disse que teve o contrato renovado. Acho que é um jogador que ainda tem que se provar um pouco, tem uma carreira interessante, mas tinha ficado muito tempo sem jogar. Vem fazendo partidas ok, é verdade, mas não dá para dizer que resolveu o problema da lateral direita. E o Igor Vinícius é a mesma coisa, acho que oscilou demais, teve o problema das lesões, tem a sua importância, porque eu acho que dá uma alternativa de jogo diferente para o São Paulo, um pouco mais aguda, principalmente com uma linha de 3, se ele fizer uma ala direita ali, os problemas defensivos do Igor Vinícius acabam ficando um pouco mais compensados, né, por conta de uma zaga mais estruturada na linha de 3, mas o fato desses dois laterais que a gente tem hoje não serem ali o suprassumo da lateral direita, para mim, não justificaria uma volta do Rafinha. Acho que é um jogador que já tem aí uma idade muito avançada, é um jogador que custa caro e um jogador que já teve sua passagem pelo São Paulo, não faria sentido voltar agora. Dito isso, em relação à parte de dentro de campo, fora de campo, eu acho que o Rafinha se mostra, de repente, uma opção interessante. Para qual cargo, para qual função, eu sinceramente não sei no que ele poderia se encaixar. Mas é fato que o vestiário do São Paulo, pelo menos, né, nos últimos anos, e muito disso por conta da presença de jogadores como o Rafinha, ele não tem mais o que a gente viu em outros tempos de jogador desinteressado, jogador que perdia e não estava nem aí, aquela panelinha interna que acaba derrubando um monte de técnico, um monte de jogador, enfim. Eu acho que o Rafinha tem uma participação positiva nesse sentido, assim como o Caleri, assim como o Luiz Gustavo, enfim, acho que as lideranças do elenco têm um papel muito importante nesse aspecto de o grupo estar sempre unido, de tentar resolver os problemas ali dentro de casa. Então, de repente, para fazer uma volta, se for da vontade do Rafinha, seguir um pouco essa carreira nos bastidores aí, numa diretoria, num cargo, alguma função, de repente, de fazer um meio de campo entre a diretoria e os jogadores, uma coisa mais de vestiário mesmo, por que não? Eu acho que se o São Paulo enxergar que existe um espaço para ele preencher nessa função e for uma vontade do Rafinha, eu acho que nesse sentido daria para pensar em abrir as portas, mas para voltar a jogar no São Paulo, acredito que não. Exatamente, acho que enquanto assim, dirigente, esse bastidor pode até virar um nome interessante, mas campo eu também não consideraria nesse momento. Ele fez algo parecido até com o
São Paulo na época também, né? Essa questão do Bayern, mas ele não chegou a entrar em campo naquele dia, gerou uma polêmica que foi prontamente abafada por ele ter feito gol contra o Palmeiras na Copa do Brasil, e aí tira qualquer possibilidade de crítica, né? Então é um cara que teve essa polêmica, que é uma pena, né? Porque é um cara tão experiente no futebol, que voltou para o seu clube de origem para encerrar um capítulo de forma bonita e, enfim, acaba dessa forma, né? Mas vamos ver qual que vai ser o próximo passo do Rafinha no futebol ou fora dele, né? Pode ser que ele, enfim, pendure as chuteiras e vá virar dirigente, auxiliar técnico, que já eram planos aí do próprio lateral.